Temos aí uma bonita pecinha de Sebastião I de Portugal, então uns R$ 5 de cobre. Essa moeda foi cunhada entre 1557 e 1578, né? Nesse período ainda não se colocava a data nas peças, então a gente só sabe que foi durante esse período. É interessante que essa pecinha aqui é mencionada numa documentação de 1568, né, reduzindo o valor dela durante a circulação, inclusive no Brasil. Então, que prova que aqui também circularam. Pecinha em estado de conservação razoável, né? Entretanto, aí a gente tem que levar em conta que essas peças, né, a própria abertura do cunho era mais tosca, a cunhagem, né, era na martelada ainda, os discos são bem irregulares, o reverso sempre é errado, né, e o valorzinho. Então é uma moeda, uma cunhagem mais tosca. Então, conhecido como carimbo do Pará, o carimbo aí atribuído à cabanagem, revolta regencial ocorrida entre 1835 e 1840 em Belém e região, foi autorizado em 1835 por dois nomes diferentes, Maucher e Vinagre. Então existe uma primeira leva, né, de carimbagem e posteriormente uma segunda. As moedas coloniais, como essa aqui de 1803, esse vintenzinho, faz parte da segunda leva. Então o carimbo aí é atribuído ao Vinagre. Aí um cobrezinho do Brasil colonial de 1816. Esse aqui recebeu esse carimbo de 20 da cabanagem, né, o conhecido carimbo do Pará. É interessante perceber o estado de conservação da peça. Em sua maioria, as moedas que apresentam o carimbo do Pará são moedas um pouquinho feias, porque eram moedas que estavam aí estocadas por longa data, então desde 1833, quando ocorreu o recolhimento aí do cobre, do conhecido troco do cobre. Então a ideia básica era retirar boa parte do cobre em circulação, porque existiam muitas moedas falsas e não aptas mais à circulação. Então essas moedas ficaram estocadas até 1835, quando foram aí contramarcadas, né, com esse carimbo da cabanagem, colocadas novamente em circulação. Então daí que vem a dificuldade de encontrar essas peças em bom estado, né, devido à estocagem. Aí nós temos um 40 réis de 1820, cunhado no Rio de Janeiro, então no período aí do Brasil, Reino Unido e Portugal, que recebeu o carimbo de 20 do Pará, o carimbo da cabanagem, né? Então é interessante aí reparar como o carimbo do Pará é sempre mal aplicado na maioria das vezes, né? O 2 e o 0 ali parcialmente aparecem, né? Então a base dos dois algarismos aí acabam não aparecendo certinho. É interessante ressaltar que esse carimbo da cabanagem ele não tem borda, assim como o carimbo geral, e o fundo é sempre liso, né? Então é um carimbo bem irregular, aí dá para se perceber que ele foi feito de forma emergencial para dar conta do pagamento das tropas, aí, de ter dinheiro em circulação na região onde a revolta tinha ocorrido. Temos aí um 80 réis de 1824, batido no Rio de Janeiro. Peça em excelente estado de conservação. Que vai chamar a atenção aí dessa peça é o carimbo geral de 40, né, que a aplicação ali ficou pela metade, então acaba formando o valor aí de 48 réis, né? Então 8 da moeda básica, 4 do carimbo geral. Peça em excelente estado de conservação. Foi invernizado, então provavelmente ele participou de alguma coleção mais antiga. Então faz tempo aí que está na mão de colecionadores. Pecinha bem interessante, bem bonita. Temos aí a primeira moeda brasileira que faz alusão aí aos Jogos Olímpicos, né? Então a entrega da bandeira olímpica de Londres 2012 para o Rio 2016. Essa moedinha aqui é a mais difícil de encontrar da série das Olimpíadas, né? Uma vez que está desde 2012 em circulação, diferente das demais moedas que saíram a partir de 2014 até 2016. Então, pecinha chave aí da coleção, um pouquinho mais chata de achar. Temos aí uma moedinha de 2 cruzeiros da data de 1945. O que vai chamar a atenção é ser uma pecinha falsa de época.
Então dá para perceber aí pelo formato das letras, o próprio número 2, os números da data, o arco de pérolas aqui em volta também, tudo muito disforme. Interessante também o fato dela ser uma pecinha cunhada e não fundida, como a maioria das falsificações que a gente encontra. E uma cunhagem com dupla batida, né? Então dá para ver aqui a sobreposição do ramo sobre a parte da legenda ali, do escrito Cruzeiros. Então, aqui atrás também dá para perceber que o mapa acaba ficando disforme em alguns pontos aí, em função da dupla batida também. Então, uma pecinha super interessante, aí mesmo sendo uma peça falsa. Falsa do período, né? Para enganar aí o meio de circulação. Vou mostrar aí para vocês o catálogo novo do Carmelino de Souza Gomes. Mais de 140 páginas, catálogo inteirinho colorido, todas as moedas brasileiras desde 1818 até os dias atuais, tendo aí a cotação de todas as moedas também do Plano Real, das moedas das Olimpíadas, todas elas aí devidamente ilustradas. Traz o valor de todas elas em estado MBC. Então, catálogo legal, interessante, ricamente ilustrado, que também traz aí algumas variantes e erros clássicos, sempre com boas imagens.